Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Atimo, sou da Escola Adélio Ferraz de Castro, sou da sala do primeiro A. Primeiramente eu gostaria de explicar o porquê desse vídeo. Eu tive que fazer uma viagenzinha aí emergencial na terça-feira, que é quando vocês estão vendo ele. Então a maneira que a gente encontrou da gente fazer esse vídeo que ficasse legal para todo mundo ver, né? Eu explicar minha parte. Seria eu fazer um vídeo e apresentar para toda a escola. Esse vídeo está sendo gravado no sábado, né? Vocês estão vendo aí na terça-feira. Mas vamos lá. Começando aí por um dos nossos três cartazes, como você pode ver, o nosso trabalho consiste em uma maquete nesses três. O Enzo vai explicar a parte do programador da nossa maquete, o Eduardo vai explicar um dos três cartazes aí, e o segundo cartaz, mais específico, também vai ser o Enzo que irá explicar. O que faz um profissional de TI? Quem trabalha com tecnologia de informação realiza todo o gerenciamento de informações de uma empresa, fazendo a distribuição dessas em redes de computadores. O profissional de TI também está diretamente envolvido no processamento de dados, na engenharia de software e na parte de hardware. Começando aqui pela parte do software, o software é tudo aquilo que é um programa. Um exemplo disso é o Windows. O Windows ele é um software. Por que ele é um software? Na informática, né, bem a grosso modo, a gente fala que tudo aquilo que a gente não consegue pegar fisicamente, como por exemplo um lápis, né, ou uma peça, como a gente pode entrar na nossa maquete, tudo isso é um software. Tudo aquilo que é um programa a gente considera como um software. Já o hardware é tudo aquilo que a gente consegue pegar fisicamente, como por exemplo as peças que a gente tem presentes na nossa maquete. O TI trabalha com ambas as partes, mas mais em específico ele trabalha no gerenciamento de informações de uma empresa. O que seria esse gerenciamento de informações? Como todo mundo bem sabe, né, empresas têm muitos gráficos, muitos números, muitos dados. E esses dados precisam, obviamente, ser organizados de maneira que eles fiquem de fácil compreendimento, e fiquem de fácil acesso e também que fique eficiente. Né? Como todo mundo sabe, tudo aquilo que é bagunçado é muito difícil de trabalhar, além do trabalho não ficar bem feito. Essa parte aí, algumas empresas geralmente gostam de ter o seu próprio software para guardar e gerenciar já suas próprias informações. É aí que entra o profissional de TI. O trabalho dele seria desenvolver um software, por exemplo, ou fazer que esse software consiga ser bem distribuído, né? Essas informações aí da empresa sejam bem distribuídas dentro dos computadores. Partindo já para a parte do hardware, o profissional de TI, por exemplo, aí na escola a gente tem a nossa sala dos computadores, que geralmente a gente faz pesquisas. Todos aqueles computadores, toda aquela instalação foi feita por um profissional de TI. Esse é o trabalho dele, fazer com que tudo fique interligado. Todo mundo já viu aqueles filmes também, né? Que sabe aquele pessoal de terno que tem filme, o pessoal, né? O CEO, os secretários, o pessoal que trabalha em empresa, tem muitos nos Estados Unidos. Tem uma ampla sala, tem as salinhas e cada um tem o seu computador. Todos aqueles computadores eles são interligados dentro da empresa. Então, o trabalho do profissional de TI seria interligados, entre aspas, seria instalar os computadores e fazer com que todo aquele sistema de hardware fique eficiente, juntamente com o computador também. Tudo aquilo, né, que está dentro do computador, todas essas peças que a gente tem na maquete, é um profissional de TI quem monta. Inclusive, bem, hoje em dia é tudo robotizado, nas fábricas não é um profissional de TI específico. Mas um exemplo bom é você querer formatar o seu computador, você leva ele até um profissional de TI, um profissional da área que vai atualizar o seu Windows, por exemplo. Esse é um profissional de TI. Imagino que todo mundo seja curioso por isso, mas a nossa parte aí da parte salarial, no caso, a gente pode ver que a parte do TI ela é bem remunerada. Inclusive o TI ele não é uma profissão específica. Um profissional de TI ele pode escolher para qual área ele pode, como poderia dizer, qual área ele quer exercer. Os salários aí como vocês podem ver na imagem, essas partes aqui, eles vão desde 4.275, isso aqui é uma média, tá? Varia de estado para estado e também de empresa. Vai de 4 mil até 12 mil reais, quase 13 ali, 12.793 reais. Como a gente pode bem ver, a parte de TI é uma parte muito procurada e bem remunerada. Se você quer ser um profissional de TI, aí é algo a se estudar. Agora, partindo aqui para nossa maquete, peguei a foto aqui porque eu não estou vendo ela, né, obviamente. Técnico de informática e programador. Esse aqui foi o nosso tema, né? A parte da programação vai ficar com o Enzo. Mas essa aí é a parte do hardware, né? A gente desmontou o computador. Todas essas peças presentes aí fazem parte do hardware. E eu gostaria de explicar um pouquinho de cada uma delas aqui rapidamente. Começando pela fonte, né?
As fontes de alimentação possuem função principal de transformar a corrente elétrica da rede, que chegam em uma voltagem alta, para uma voltagem menor, que é indicada para o hardware do computador. Traduzindo, o hardware ele precisa de energia para funcionar, né, obviamente, como tudo que é elétrico, e esse hardware não trabalha com a função exata da tomada. Então a função do computador seria baixar essa voltagem, né, deixar a voltagem da tomada, né, geralmente chega a 110, 220, e distribuí-la por igual no computador. O computador trabalha no máximo com 12 volts. É, já a tomada chega em 110 ou 220. Então, obviamente, se a gente ligasse o hardware do nosso computador na tomada, todos aqueles componentes iriam queimar. Então, a função da fonte de energia seria essa. Passando aqui para a placa-mãe. Placa-mãe é essa peça aqui. Ela é um sistema em que todos os componentes de um computador, que une todos os componentes de um computador, permitindo que eles funcionem de forma organizada. Então, partindo aqui de forma simplificada, a placa-mãe é aquilo que une todos os componentes. O que forma a máquina são várias pecinhas e essas pecinhas precisam ser ligadas uma na outra para que vire o computador em si. Esse é o trabalho da placa-mãe. Ela une todas as peças, todas as informações, com a função de todas, e faz com que aquilo fique homogêneo. Então, o computador funciona de tal maneira. Dentro da placa-mãe também, como vocês podem ver, a gente tem a placa de vídeo, o processador, a fonte de energia, o cooler. Tudo isso é ligado na placa-mãe. O nome placa-mãe é quase que autoexplicativo, mas essa seria a função dela. Interligar todas as informações e partes para que tudo funcione de forma igual. Agora a parte do processador. O processador é esta parte aqui, ó. Perdão. Aí. O processador é esse slot aqui que vocês podem ver. A gente tem um papelzinho aqui ao lado. O processador é considerado a parte mais importante do computador. Se a gente pegar aqui a definição dele rapidinho, ó. Ele é o principal item de hardware do computador, que é também conhecido como processador. A CPU é responsável por calcular e realizar tarefas determinadas pelo usuário e é considerado o cérebro do PC. Traduzindo, lembra que eu falei que a placa-mãe unia todos os componentes? Ela une todos esses componentes junto ao processador. O processador ele é o cérebro de tudo. Então, tudo que acontece dentro do computador, todas as informações, todas as funções, é determinado pelo processador. Tudo que você faz é o processador que está calculando ali todas aquelas tarefas. Inclusive a placa de vídeo aí, em especial o nosso HD, que já a gente vai ver ele, tudo é controlado pelo processador. Então todos esses componentes eles recebem e transmitem informações. Quem processa, transmite e recebe essas informações é o processador. Então para que tudo funcione, né, o cérebro no caso, né, um bom exemplo é o cérebro do nosso corpo, é o processador quem faz. Passando para o próximo aqui. Função do HD. O HD infelizmente a gente não conseguiu arranjar para colocar na maquete, mas explicando de forma simples, né? O HD, o disco rígido, serve para armazenar arquivos, programas, jogos e todo tipo de conteúdo que você deseja manter no computador. Então, todo software, todos os jogos, todos os seus arquivos e tudo mais fica dentro do HD. Infelizmente eu não vou ter ele aqui na minha maquete, mas a gente tem uma foto dele aqui. Ele é como se fosse um disco assim, esse disco prateado. E todos os arquivos ficam presos dentro dele. Ou seja, toda a armazenação de informações, né, faz parte aí do HD. Mas nós temos a memória RAM. A memória RAM é esta peça aqui. Memória RAM não vai dar para ver muito bem na foto, mas ele é esse pentezinho aqui. Qual que seria a função desse pentezinho? Tem muita memória RAM no celular também, né? Então, gostaria de explicar o que ela é. A memória RAM é responsável pelo armazenamento de informações necessárias para a execução de aplicativos em uso e para o funcionamento do próprio sistema operacional. Então, um exemplo aí, a memória RAM ela também é considerada como uma memória temporária, né? Essa memória temporária ela é mais para a parte do software. Como a gente pode ter a citação aí do Windows. Um belo exemplo aqui, ó. Tá vendo todas essas guias que eu tenho aqui no computador? Todas essas guias estão armazenadas dentro da minha memória RAM. Então, quando eu desligar o computador, todas essas informações somem. Então, como poderia dizer, eu posso navegar aqui de uma guia para outra de forma rápida, porque a memória RAM, essa é a função dela. Se eu fosse pegar aquilo direto do HD, além de ficar mais ineficiente, porque ia ficar devagar, não ia dar muito certo. Por que eu falo que não ia dar muito certo? Porque tudo ia ficar lento. O HD, por ele ter muitas informações, como poderia dizer, todas essas informações armazenadas dentro dele,
acaba que não fica muito eficiente. Então, se eu fosse executar um software, por exemplo, dentro do HD, como HD como memória RAM, o software ia ficar lento, ia ficar devagar. Então, desenvolveu-se a memória RAM para esta função. Ela é memória temporária, ela armazena todos os dados que o software precisa ali de forma rápida, de forma ágil. É, agora sim, né, a placa de vídeo, a gente escuta muito placa de vídeo no meio aos jogos, né? A placa de vídeo seria esta peça aqui, ó. Depois vocês podem pegar aí e olhar. Eu só peço que vocês não encostem para não arrancar, né? Placa de vídeo, essa peça aqui é o canto, ó. A gente tem uma plaquinha aí da MSI. E a função da placa de vídeo seria esta aqui, ó. A placa de vídeo consiste em um componente do computador ou notebook que tem a função de transmitir as imagens para o monitor. Resumindo, a função da placa-mãe é pegar todas as informações de vídeo, né? Um jogo, por exemplo, ele manda as informações de vídeo para o processador e o processador transmite aquilo para a nossa placa de vídeo. A placa de vídeo é como se fosse uma placa-mãe dedicada apenas ao processamento de vídeo. Então, a placa-mãe boa, a gente consegue um gráfico melhor, consegue jogar um jogo né, em um gráfico mais alto e coisas do tipo. A função dela é processar o vídeo a ser transmitido no seu monitor. Agora sim, o cooler. O cooler é uma espécie de ventiladorzinho que tem a função de reduzir o calor gerado pelos componentes da máquina. Ou seja, a gente tem aqui o nosso processador na foto, puxa aqui rapidinho. Esse aqui é o cooler que a gente está usando, é o nosso cooler do processador. O processador, por ter todo aquele processamento de dados rápido, todas aquelas informações passando dentro dele, ele acaba gerando energia térmica, ou seja, calor. Então o cooler, a função dele é esfriar a máquina, porque a máquina, né, por esse geramento de informações, etc., né, todas aquelas peças funcionando, ela acaba gerando calor. E a função do cooler é diminuir esse calor, de forma que fique, como eu poderia dizer, agradável à máquina. Porque sem ele o computador ia esquentar de tal maneira que uma hora ele iria queimar. Passando aqui. Agora sim, o drive de DVD. Dentro da informática, drive é aquele dispositivo utilizado para fazer a leitura de algum meio externo, como por exemplo um CD ou um DVD. O nosso drive aqui ele é um drive de CD e DVD no caso. Ele é essa peça quadrada aqui. Isso é mais utilizado em computadores mais antigos, computadores mais lá atrás, que ainda se usava muito o CD e o DVD. A função dele é ler aquilo que está dentro do CD ou do DVD, né? Hoje a gente tem os pendrives, etc. Mas antigamente nós não tínhamos. Mas a gente achou interessante colocar aqui porque muitas máquinas que a gente compra ainda vêm. A função dele é ler informações presentes dentro de um meio físico, né? No caso, uma memória física. Hoje em dia nós temos os pendrives que nós apenas plugamos na USB, mas antigamente se usavam os CDs. Passando aqui, a função do monitor, né? Meio óbvio. O monitor é um dispositivo que de saída do computador, cuja função é transmitir a informação ao utilizador através da imagem. Ou seja, lembra da placa de vídeo? Tudo aquilo que a placa de vídeo processa, toda aquela tela que você vai ver no seu computador, passa pela placa de vídeo e após a placa de vídeo ao monitor, que é onde você irá ver todas as informações. A gente tem um monitorzinho aqui emprestado do nosso amigo Igor. Continuando aqui, a função do teclado. Na computação, o teclado do computador é um dispositivo que funciona em uma série de botões ou teclas, utilizado para inserir dados no computador, ou seja, tudo aquilo que você digita. Infelizmente eu também não consegui um mouse, mas todos os comandos que você vai dar, escrever um texto, por exemplo, a gente usa o teclado. Agora, finalizando aqui a minha parte em si, a gente tem aqui uma plaquinha, área de trabalho de um programador. Inclusive a gente tem alguns códigos aí que eu escolhi, é um código Arduino. Não vou me aprofundar no assunto, mas isso aqui o programador ele programa as coisas. Isso aí vai ser a parte do Enzo, ele vai explicar isso muito melhor para vocês do que eu. Mas a nossa maquete teria os dois temas, né? A parte do TI, que eu escolhi a parte do hardware, está aqui, e agora será a parte do software, que entra na área de trabalho do programador. Essa será a especialidade deles. Gostaria de desejar aí uma boa tarde a todos e Enzo, essa parte é com você.